A maioria das pessoas acredita que organizar a rotina de um pequeno negócio é só listar o que precisa ser feito no dia seguinte. Só que, se você não entende o que está bagunçando seu tempo, a lista não resolve. Você vai continuar resolvendo urgência atrás de urgência, só que agora com horário marcado. O caminho para resolver isso é descobrir o que trava o seu dia antes de tentar arrumar qualquer coisa. Por isso, antes da parte prática, vale entender esses gargalos para estruturar um dia a dia que traga tranquilidade para o seu negócio, que é exatamente o que vou mostrar aqui. Antes de continuar, quero compartilhar uma novidade rápida para você. Recentemente lancei o e-book Empreendedorismo Sem Mitos, um material onde reuni algumas das crenças mais comuns que atrapalham empreendedores iniciantes e até pessoas mais experientes na hora de tomar decisões importantes. Então, se você gosta de conteúdos mais estratégicos focados em raciocínio e visão de negócio, vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor, combinado? Existe uma grande diferença entre estar ocupado ou ocupada e ser produtivo ou produtiva. Esse é o erro que mais vejo em quem está começando e eu mesmo caí nele. No começo, o dono ou dona do negócio acaba focando mais na parte operacional, o que faz a empresa funcionar, mas sem querer acaba deixando a parte de gestão e estratégia de lado. Só que operação e gestão não competem, elas se sustentam. O problema não é a operação existir, até porque ela é essencial e é o que mantém uma empresa funcionando. O problema mesmo é ela ocupar todo o tempo disponível, sem nunca dividir espaço com a gestão. Saiba sempre que a rotina traz uma armadilha. A operação dá uma sensação de progresso e resultado imediato, que o planejamento não consegue dar. Fechar uma venda ou resolver uma entrega resolve o problema na hora e traz uma satisfação real. Já planejar a agenda da semana ou rever os custos só traz resultados dias depois. É por isso que a gente, naturalmente, acaba ficando na correria do dia a dia. Não é falta de força de vontade, é só o cansaço escolhendo o que dá resultado na hora, mesmo sabendo que equilibrar os dois é o único jeito de o negócio não estagnar. Gestão é olhar números, ajustar processos, decidir o próximo passo. Uma empresa que só opera, sem nunca gerir, é caminhar sem saber para onde está indo e sem perceber a tempo se está indo na direção errada. Dessa forma, reservar pelo menos 1 hora por semana para analisar a empresa de fora ajuda a sair do piloto automático, da correria diária e assumir a direção estratégica do negócio. Os 3 pontos que a correria esconde, não importa há quanto tempo o negócio existe. 1. A multitarefa, que parece produtividade, mas custa dinheiro. Achar que dá para ser multitarefa na correria do dia a dia é uma armadilha. Você não ganha tempo, só divide sua energia e aumenta o risco de errar. Essa quebra de foco constante consome uma energia mental silenciosa. Você para uma análise financeira para atender um fornecedor ou fornecedora e quando volta tem que refazer o raciocínio do zero, por exemplo. Multiplique esse micro desperdício de tempo por 30 vezes no mesmo dia e você entenderá por que chega em casa exausto ou exausta sem ter terminado as tarefas importantes. Tenha em mente que organizar a rotina por tipo de atividade corta essa bagunça. Definir horários específicos para as tarefas operacionais e outros para a gestão do negócio pode dar a falsa impressão de lentidão no início, mas é o que traz velocidade e precisão no resultado final. 2. Fazer tudo do jeito que dá tem um custo invisível. Quando a rotina da empresa não tem o mínimo de padrão e cada pessoa da equipe faz o trabalho de um jeito, fica impossível organizar e fazer o negócio crescer. A cabeça gasta uma energia enorme decidindo o caminho do zero, toda vez antes mesmo de começar o trabalho. Esse peso mental não é contabilizado nas despesas, mas desgasta o negócio de forma silenciosa. Então, ter um passo a passo simples poupa energia e possibilita que outras pessoas assumam a execução, literalmente, padronizar processos. Porém, dividir tarefas exige comunicação. Cobrar um resultado sem explicar o critério de qualidade não funciona. Até porque, quando o resultado sai confuso, a primeira reação é achar que a equipe não trabalha direito. Só que, na maioria das vezes, faltou apenas explicar o processo antes. 3. A reserva financeira é que ninguém para fazer no começo. A falta de reserva financeira quebra muitas empresas. No começo, como o caixa é apertado e as contas não param de chegar, o impulso é usar todo o dinheiro que entra para pagar boleto ou reinvestir. O problema é que o negócio fica totalmente exposto a qualquer imprevisto, como um mês fraco, um atraso de cliente ou um equipamento que quebra, por exemplo. Sem dinheiro guardado, esses problemas travam a operação inteira e fazem você focar 100% do tempo em apagar incêndios, deixando a gestão de lado. Para evitar isso, a segurança financeira precisa ser tratada como prioridade fixa. Uma parte do que entra deve ser separada para reserva de emergência antes de decidir o destino restante, e não apenas se sobrar no fim do mês. De onde vem a sobrecarga na prática? Para a nova rotina funcionar de verdade, você precisa entender o que está te fazendo errar o passo. Geralmente, o problema está em um desses 3 pontos. Centralização.
O pensamento de só eu sei fazer direito bloqueia sua rotina. No começo é assim mesmo, mas a solução é criar um processo para os outros seguirem e não acumular tudo. Largar o controle é um desafio porque você sente que ninguém vai cuidar do negócio com o mesmo carinho que você, mas dar esse passo é necessário para a rotina fluir. Falsas crises. É o hábito de parar o dia a cada notificação ou mensagem que chega. No início dá medo de perder cliente, então tudo parece urgente. Desse modo, sempre pergunte, isso importa daqui a 2 dias? Se não importar, saia do celular e volte para o que você estava fazendo. Falta de transição. Você abriu um negócio porque é muito bom ou boa na sua área técnica. Só que agora, como uma própria empresa, você também precisa aprender a gerenciar. É normal não nascer sabendo administrar, mas você pode olhar para a gestão como um trabalho extra. Ela agora é parte do seu dia a dia. Onde o seu tempo está sumindo? Vale a pena entender o risco de trabalhar sem organização, até para saber o que priorizar quando o dia apertar. Funciona como um efeito cascata. Primeiro, você vai empurrando as decisões importantes porque nunca tem um horário reservado para elas. Depois, essas pendências se acumulam e viram urgências que precisam ser resolvidas com pressa. Por fim, o que é feito na correria costuma sair pior, gerando ainda mais retrabalho no futuro. Não ter rotina não economiza tempo, você só está adiando o cansaço para um momento pior, quando tiver menos opções para escolher. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Como organizar a rotina na prática? Sem teoria complicada, comece pequeno ou pequena. Tentar implementar tudo de uma vez é o motivo mais comum de abandonar no meio do caminho. E esses são os 5 passos que eu uso. 1. Defina um horário para planejar. Reserve um momento fixo na semana. Pode ser só 1 hora para começar, para olhar as finanças e organizar a agenda, sem notificações e sem que seja no momento de atender clientes. Trate esse horário com a mesma seriedade de um compromisso com seu ou sua melhor cliente. Se 1 hora parecer impossível, já é o maior sinal de que a operação engoliu seu tempo. 2. Agrupe tarefas parecidas, os blocos de tempo. Pare de resolver o financeiro ou responder mensagens em pedacinhos espalhados pelo dia. Defina um horário fixo, por exemplo, das 16 às 17 horas, para pagar contas, emitir notas e conferir o caixa. Se surgir uma pendência fora desse horário, anote para resolver no bloco certo em vez de parar tudo na hora. Isso protege o resto do seu dia para focar na operação. Esse método é conhecido como bloco de tempo, que eu explico nesse vídeo aqui, se quiser entender com mais detalhe. Deixei o link na descrição. 3. Mapeie a tarefa mais chata da semana. Escolha a atividade mais repetitiva que você faz e escreva o passo a passo dela, bem detalhado. Comece com apenas uma tarefa. O teste real é, se você entregar esse papel para alguém de fora, a pessoa consegue realizar essa tarefa sem te perguntar nada? Se sim, coloque em prática. Se não, refaça até ficar super claro. Esse documento é o primeiro passo para você conseguir delegar tarefas ou atividades sem medo. 4. Use tecnologia para cortar o trabalho manual. Controlar estoque no caderno ou cobrar cada cliente no WhatsApp consome um tempo precioso. Dessa forma, use ferramentas, mesmo as gratuitas, para automatizar o que dá, principalmente as tarefas repetitivas. O tempo que você economiza aqui não é luxo, é o que falta para você conseguir respirar e pensar nos próximos dias. 5. Ajuste rota de tempos em tempos. A rotina que funciona hoje não vai funcionar daqui a 1 ano, porque a empresa muda. De vez em quando, pare e pergunte. O horário de planejamento continua sendo respeitado? Os blocos de tempo ainda fazem sentido ou a correria voltou a ocupar tudo? Tenha em mente que a rotina muda conforme o negócio cresce. Logo, organizar a rotina não significa trabalhar menos, significa garantir que todo o seu esforço diário vire resultado de verdade, tanto para fazer o negócio rodar hoje, quanto para garantir que ele continue funcionando amanhã. E se a rotina já está organizada, mas o negócio ainda pesa demais nas suas costas? A rotina arrumada resolve a bagunça do dia a dia. Mas, se mesmo com tudo no lugar você ainda sente que está sobrecarregado ou sobrecarregada, o problema está um passo atrás. O desafio agora é aprender a dividir o peso de tocar o negócio, mesmo que você não tenha uma equipe grande. Se você está passando por isso, vale a pena assistir esse vídeo aqui, onde mostro como tocar o dia a dia de forma mais leve, sem perder o controle de nada e sem precisar de um time gigante para isso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!